Então, gente, vamos dar sequência aqui. A gente vai falar agora sobre a falange média, ou segunda falange. Então, a falange média a gente já viu que ela fica situada entre a falange proximal e a falange distal. Lembrando que a gente também pode chamar de falange de primeira, de segunda e terceira falange. Então, a falange média seria a segunda falange. Vamos olhar essa figura na tela. Vamos dar uma olhada nessa figura. Aqui a gente consegue visualizar que a gente está na face dorsal da falange. Vamos focar aqui na falange média. Então, na figura da esquerda, vocês estão vendo uma falange média ampliada, e na figura da direita, um dígito, onde tem a falange proximal, mas no topo da figura, a falange média e a falange distal, que a gente já estudou. O osso sesamoide distal, que é o navicular, a gente não consegue ver nessa imagem porque ele está na vista palmar, né? Essa vista que a gente está olhando aqui é a vista dorsal. Então vamos olhar essa falange e tentar reconhecer algumas estruturas. Deixa eu tirar isso da frente. Tentar reconhecer algumas estruturas. Aqui a gente consegue olhar, consegue identificar uma estrutura um pouco proeminente aqui na face dorsal, mais proximal. Quando eu falo mais proximal, significa que é mais próximo à primeira falange. Essa estrutura aqui, essa protuberância, deixa eu ver se eu consigo pintar, essa protuberância aqui é onde se insere o tendão, é onde se insere o tendão extensor digital comum, ou tendão extensor digital longo. Mas eu não falei que ele seria também lá no processo extensor da terceira falange? Pois é, ele tem duas inserções. Uma no processo extensor da terceira falange, que está aqui, ó. Uma no processo extensor da terceira falange e a outra no processo extensor da segunda falange. Então ele passa por aqui e apresenta dois ramos. Um que se comunica com a falange média e outro que termina na falange distal. Na foto da vista lateral a gente vai ver um pouco melhor isso, ok? O que mais que a gente consegue identificar nessa figura? Deixa eu mudar de cor aqui. A gente consegue olhar aqui na lateral, dorsolateral da segunda falange, a gente consegue ver uma fossa. Olha aqui. A gente consegue ver uma fossa no antímero e no outro antímero também, ó. Uma fossa. Essa fossa, vocês já aprenderam, ela é a fossa para inserção do ligamento colateral, lateral e medial da articulação interfalângica distal. Então ela está aqui, ó, a fossa e a outra fossa. A fossa da terceira falange está aqui, ó. Aqui é a fossa da terceira falange e aqui é a fossa da terceira falange. Então, o ligamento colateral, vou fazer da mesma cor. O ligamento colateral está situado aqui, ó. Ligamento colateral da articulação interfalangiana ou interfalângica distal. Então aqui o outro ligamento, ó. Ligamento colateral da articulação interfalângica distal. Tudo bem? Se eu tenho ligamento colateral da interfalângica distal, significa que eu também tenho um colateral da interfalângica proximal. E ela sai por aqui, ó. Mas na outra vista vai ser um pouco melhor para a gente ver. Na vista lateral vai ser melhor. Já aqui também tem, ó. Tudo bem? O que mais que a gente consegue ver? Os côndilos. Deixa eu mudar de cor aqui. Os côndilos da segunda falange. Então, ó, esse aqui é um côndilo, esse daqui é outro côndilo da segunda falange. Qual é a função do côndilo? Se articular com a terceira falange. Então, o côndilo da segunda falange se articula com a terceira falange. A gente vê aqui, ó, um côndilo aqui e outro côndilo aqui nessa região. E na vista palmar, a gente vê que ele se articula muito bem com o osso
sesamoide distal, né? Dá continuidade aqui. Então essa foi a vista, deixa eu escrever aqui para deixar mais fácil. Essa é a vista dorsal. É a vista dorsal da falange média. Vamos para a vista lateral. Deixa eu colocar aqui, vista lateral. Vista. Aqui na vista lateral a gente consegue identificar as mesmas estruturas que a gente identificou na vista dorsal. Deixa eu ver qual cor que eu fiz o processo extensor. Azul, então, o processo extensor, a gente consegue visualizar bem facilmente aqui, ó. Aqui o processo extensor, bem facilmente. E aqui também, ó, processo extensor da segunda falange. Olha aqui o processo extensor da terceira. Ó. Processo extensor da terceira. Foi igual à foto que eu mostrei anteriormente. A gente consegue visualizar o côndilo, que eu tinha feito em verde. Vou tentar manter as mesmas cores, ó. O côndilo da segunda falange. Aqui o côndilo da segunda falange, ó. A gente consegue visualizar também de uma forma bem fácil a fossa, olha aqui, ó. A fossa da segunda falange e a fossa da terceira falange. Então, olha aqui, ó. Aqui estão os ligamentos. O ligamento colateral da articulação interfalângica distal. Vamos continuar. O que mais que a gente consegue ver? Ah, aqui já dá para ver uma estrutura um pouco diferente. Ó. Aqui a gente consegue ver a tuberosidade flexora. Deixa eu mudar de cor aqui, colocar vermelho. Tuberosidade flexora. Toda essa estrutura aqui, ó, é tuberosidade flexora. Aqui, ó. Tuberosidade flexora. Na tuberosidade flexora, a gente vai ter a inserção do ligamento flexor digital superficial. Não confunda com um flexor digital profundo. Daqui a pouco eu vou desenhar os dois e a gente vai ficar um pouco mais fácil para a gente. Então aqui, ó, tuberosidade flexora. Então eu tenho o processo extensor em azul e a tuberosidade flexora em vermelho. Aqui a gente consegue ver também, deixa eu tentar colocar a mesma cor que eu tinha feito antes aqui, em laranja. Aqui em laranja, cadê? Aqui a gente consegue ver também a localização do ligamento colateral da articulação interfalângica distal. Não, desculpa, proximal. Interfalângica proximal. Então ele sai por aqui, ó. Ele é inserido tanto na articulação na falange proximal quanto na falange média. Vamos ver outra foto. Enquanto tá fácil, né? Essa daqui é uma vista palmar. Agora que o esquema vai ficar mais complicado. O que a gente vê na vista palmar? A gente vê principalmente a gente vê o côndilo, né? Que eu nem vou marcar aqui, mas a gente vê o côndilo em verde, que está na extremidade distal e vai articular com a falange distal. Mas o mais interessante aqui é essa região aqui, ó. Essa região aqui é a região que a gente vai focar agora. Deixa eu apagar. Aqui é o côndilo, é a tuberosidade flexora. Deixa eu ver qual cor que eu fiz aqui, em vermelho. Então aqui é a tuberosidade flexora. Côndilo, tuberosidade flexora. Tuberosidade flexora. Quem se insere na tuberosidade flexora? O tendão flexor digital superficial. Segura aí. Então aqui, ó, tuberosidade flexora,
tuberosidade flexora. Porque o tendão flexor digital superficial, ele tem duas inserções. Na verdade, ele é um tendão que se ramifica formando dois ramos. Então aqui vai se inserir um ramo do tendão flexor digital profundo e aqui vai se inserir, não, desculpa, superficial, e aqui vai se inserir outro ramo do tendão flexor digital superficial. São dois ramos. E vou fazer os desenhos aqui. Outra coisa interessante aqui que a gente tem que prestar atenção, estão vendo que aqui tem uma conformação um pouco diferenciada, deixa eu tentar pintar de amarelo bem opaco, um pouco diferenciada. Toda essa região aqui, ó, ela é uma região que tem muita inserção de ligamentos. Tem muita inserção de ligamentos e de tendões. Essa região aqui a gente chama de escutum médio. Daqui a pouco, só guarda esse nome, escutum médio, e daqui a pouquinho eu vou falar dele. Então, só para demonstrar aqui como que fica o tendão superficial, tendão flexor digital superficial, ele fica assim, ó. Ele vem lá de proximal, deixa eu fazer um pouquinho mais forte. Ele vem lá de proximal, e mais ou menos aqui na altura do terço médio da falange proximal, ele se bifurca, formando dois ramos. Um ramo vem para cá e outro ramo vem para cá. Cada ramo se liga, se insere numa tuberosidade flexora. Eita. Então, cada ramo se insere numa tuberosidade flexora. Tá muito bom isso aqui, não, mas eu vou pintar e vai ficar bonito. Aqui, se insere aqui. Beleza? Então esse é o tendão flexor digital superficial. Deixa eu marcar ele aqui, ó. Esse aqui é o tendão flexor digital superficial. Esse daqui é um ramo do tendão flexor digital superficial. Então ele tem um ramo aqui e outro ramo aqui. Dois ramos e um tendão. Essas são as duas inserções do tendão flexor digital superficial. Aqui um ramo vem para a tuberosidade flexora do lado direito e outro para a tuberosidade flexora do lado esquerdo. E o tendão flexor digital profundo está onde? O profundo está aqui, ó. Vou desenhar ele bem clarinho. Ele sai aqui deixa eu aumentar um pouquinho. Ele sai aqui dessa região, onde tem a inserção do tendão flexor digital profundo, passa por aqui, ó, com os dois lobos dele, passa pela face palmar da segunda falange. Ele não é profundo? Se ele é profundo, ele vai passar profundamente ao tendão flexor digital profundo. Ele não vai passar superficial, vai passar por baixo desse tendão aqui, ó. Depois a gente vai ver melhor, beleza? Então esse é o tendão flexor digital profundo. Vamos ver os ligamentos colaterais. Daqui a pouco eu vou falar do escutum médio de novo. Escutum significa escudo, lembra isso? Escutum significa escudo. Escudo. Então olha só isso daqui. Essa daqui é a falange proximal, falange média, falange distal. Eu vou repetir. Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, da articulação interfalângica distal, ligamento colateral da articulação interfalângica proximal, não confundam, ligamento colateral da articulação interfalângica proximal.
Tem outro aqui diferente, ó. Ligamento, mais forte. Ligamento colateral do osso sesamoide distal. Ligamento colateral do osso sesamoide distal. Lembra do osso sesamoide distal? A gente acabou de falar dele. Ele está lá na vista palmar. Aqui a gente vê ainda os côndilos da segunda falange, que se articulam com a superfície articular da terceira falange. Aqui a gente tem o processo extensor. Aqui a gente tem o processo extensor da segunda falange. Processo extensor da segunda falange. E aqui, processo extensor da terceira falange. Então, o tendão extensor digital longo, ele passa aqui, ó, deixa eu fazer ele mais forte. Tendão extensor digital longo, ele passa aqui, ó. Ele se insere aqui e ele se insere aqui. Tudo bem? São as duas inserções do tendão extensor digital longo. Vamos olhar outra foto aqui. Olha só, essa foto aqui está maravilhosa. Tendão extensor digital longo eu estava fazendo em azul. Então vamos manter em azul. Tendão extensor digital longo. E olha aqui, tendão extensor digital longo. Agora, a gente vê aqui no processo extensor. Processo extensor e processo extensor. Só que da segunda falange e da terceira falange. Vamos ver a tuberosidade flexora. Tuberosidade flexora não dá para ver aqui. Por que não dá? Porque ela fica lateral e medial. Esse corte é um corte sagital mediano. Não confundam essa estrutura aqui, ó, com o tendão flexor digital superficial. Não é. Depois a gente vai ver o que é o tendão flexor. Depois a gente vai ver o que é essa estrutura. O que mais que a gente consegue identificar aqui? A gente consegue identificar o tendão flexor digital profundo, ó. Tendão flexor digital profundo. Tendão flexor digital profundo. Saindo aqui em tese do tendão, que é ali na terceira falange. Aqui a gente vê ainda o osso navicular, a gente vê o ligamento distal do osso navicular, que é também chamado de ligamento ímpar. Esse ligamento aqui, ó, daqui a pouquinho eu falo, mas só para vocês saberem, é o ligamento reto do sesamoide proximal. Mas vamos fazer em outro aqui, que a gente entende melhor. Estão vendo essa figura? Essa figura ela mostra bem, deixa eu diminuir o zoom. Essa figura mostra bem o que eu falei que é o scutum. O scutum nada mais é do que um escudo. Vocês estão vendo que aqui é a vista palmar do dígito. Deixa eu situar vocês aqui. Isso aqui é a vista palmar do dígito, onde aqui a gente tem... Opa, está muito grosso. Onde aqui a gente tem a P3, aqui a gente tem o osso navicular, ou osso sesamoide distal. Aqui a gente tem a P2, a falange proximal, desculpa, a falange média. Aqui a gente tem a P1, que é a falange proximal. Então a P1, que é a falange proximal, ela vai daqui até aqui. Desculpa, até... Vou um pouquinho mais de distal. Até aqui, ó. A falange média, ela vai daqui até mais ou menos aqui, ó. Que é onde tem o sesamoide. Tudo bem? Então, vocês estão vendo aqui, eu vou apagar esses riscos só para vocês verem o que eu chamo de escutum. Estão vendo que aqui tem um escudo
na vista palmar, aqui tem outro e aqui tem outro. Isso daqui é uma estrutura feita de fibrocartilagem. Geralmente ocorre em locais que tem inserção de muitos ligamentos ou tendões e dão essa aparência de escudo. Essa estrutura aqui, ó, que está mais proximal, fica na articulação. Essa estrutura aqui, ó, é a articulação metacarpo falangiano. E esse escutum aqui a gente chama de escutum proximal. Como é que escreve escutum? Escreve assim, ó. Escutum proximal. Vamos lá pro escutum médio. Aqui, ó. Daqui a pouco eu vou diminuir o zoom e a gente vai conseguir ver melhor. Então aqui é o escutum médio. Escutum médio. E aqui mais distalmente, onde tem o navicular, é o escutum distal. Então a gente tem o escutum proximal, escutum médio, escutum distal. Então aqui a gente tem o escutum médio, escutum proximal, escutum médio, escutum distal. Tampei aqui o escutum proximal. Escutum proximal, escutum médio, escutum distal. Qual é a função do escutum? Geralmente está em um lugar onde recebe muito impacto, muita força, muita energia, muita transmissão de força. E é isso que a gente tem nos ligamentos. Os ligamentos eles servem para segurar as estruturas ósseas. Então ali, nas regiões onde a gente tem o escutum, geralmente a gente tem uma tendência a movimento muito grande. E o que a gente encontra no escutum distal? A gente já viu o que a gente tem, que são os ligamentos colaterais e o ligamento ímpar, que é o ligamento distal do sesamoide. Deixa eu tirar o outro gato preto. E no escutum médio? No escutum médio, a gente tem 7 estruturas. Eu vou falar uma por uma. A gente tem 7 estruturas. Só que eu vou desenhar ela em outro... Deixa eu desenhar ela em outra figura. Deixa eu ver se pode ser assim. Aqui, ó. Esse daqui é o escutum médio. Deixa eu dar um zoom. No escutum médio a gente encontra 7 estruturas. Lembrem disso. São 3 estruturas pares e uma estrutura ímpar. Então, vamos falar da primeira delas. A primeira delas é o ligamento, aqui, lembrando que aqui é uma vista palmar. Aqui é o ligamento abaxial da articulação interfalângica proximal. Ligamento abaxial da articulação interfalângica proximal. Se eu tenho um abaxial ali, eu tenho também um abaxial aqui, ó. Ligamento abaxial da articulação interfalângica proximal. Depois, eu tenho aqui tendão flexor digital superficial. Tendão flexor digital superficial. E daqui do outro lado, a gente vai ter também. A gente tem também ligamento axial. Então eu falei para vocês, o verde é o abaxial. Olha aqui o ligamento axial. Ligamento axial. Então, quantas estruturas a gente já falou aqui? 2 abaxiais, 2 ramos do tendão flexor digital superficial e 2 ligamentos axiais. Então falta uma, porque eu falei que são 7.
colocar a cor verde e amarelo. Aqui, ó. Ligamento reto do sesamoide. Então aqui a gente fecha as 7 estruturas do escutum médio. O ligamento abaxial e o ligamento axial, os ligamentos axiais e os ligamentos abaxiais, eles possuem a função de estabilizar essa articulação. Tanto é que o nome completo deles é ligamento axial da articulação interfalângica proximal e ligamento abaxial da interfalângica proximal e axial da interfalângica proximal. Então eles fazem a estabilização dessa articulação em conjunto com o ligamento colateral da articulação interfalângica proximal. Então a gente tem alguns ligamentos que vão estabilizar essa articulação. Os colaterais, lateral e medial, os abaxiais e os axiais. Esse ligamento reto aqui, ele se insere, deixa eu diminuir o zoom aqui um pouco. Esse ligamento reto, não vai dar para ver aqui, ele se insere nos ossos sesamoides proximais. O nome completo dele é ligamento reto dos ossos sesamoides proximais. Entenderam? Então ele vai até o sesamoide proximal. Na verdade, ele é mais profundo que o tendão flexor digital superficial. O superficial passa aqui por cima. Entenderam? Vamos pegar uma outra imagem aqui, ó. Eu acho que aqui vai dar para ver bem. Aqui eu tenho o escutum médio. E aqui dá para ver as inserções desses ligamentos que eu falei. O tendão flexor digital profundo está aqui, ó. Ele foi cortado. Aqui, ó. Ele foi cortado. Deixa eu tentar fazer da mesma cor que o outro. O tendão flexor digital profundo está vermelho. Vermelho. O ligamento axial está aqui, ó. Deixa eu fazer ele bem clarinho. Ligamento abaxial, desculpa. Abaxial está aqui, ó. Ligamento abaxial, está muito claro, né? Ligamento abaxial da articulação interfalângica distal. Desculpa, proximal. E aqui outro, ligamento abaxial da articulação interfalângica proximal. Qual é o outro? Azul. Vamos lá, pegar o azul. Ligamento axial da interfalângica proximal. E aqui, ligamento axial da interfalângica proximal. O ligamento reto também foi cortado aqui. Eu tinha feito ele amarelo, né? O ligamento reto também foi cortado aqui, ó. Ele faria isso daqui, ó. Ele passaria por aqui. E o ligamento, o tendão flexor digital superficial, ele passaria superficialmente a ele, ó. O ligamento reto, ele vai até... Vou botar aqui. O ligamento reto, ele vai até o sesamoide. Aqui a gente vai ter o sesamoide proximal aqui e o sesamoide proximal aqui. E eles são unidos por um ligamento também. Esse ligamento reto vai até os sesamoides. Por isso que eles são chamados de ligamento reto dos sesamoides proximais. É um ligamento reto só que ele vai até os dois sesamoides. E o tendão flexor digital superficial, ele vem por aqui, ó, se une, vou fazer um pouco mais forte porque ele está mais palmar do que o ligamento reto. Ele está passando por cima, ó. Ele vem para cá e vai embora reto. Então aqui são os dois ramos, ó. Beleza? Os ligamentos axiais e abaxiais, eles terminam aqui mesmo, ó. Eles terminam aqui mesmo no corpo da primeira falange. Então esse que vocês conheceram aqui é o escutum médio, com 7 estruturas. 2 abaxiais, 2 ramos do tendão flexor digital superficial, 2 ligamentos axiais e um ligamento reto do sesamoide proximal. Nessa foto aqui a gente consegue ver as mesmas estruturas.
já para ir adiantando, mas aqui a outra escultura, estão vendo esse daqui, ó? Deixa eu apagar para vocês verem melhor. Estão vendo esse ligamento aqui, ó? Esse ligamento aqui vocês não podem confundir com o ligamento reto. Esse aqui é o ligamento oblíquo. Só que a gente não vai falar dele agora porque ele só está na falange proximal. Ele não se articula com a falange distal. Eu estou falando dessa região aqui, ó, porque aqui ele a inserção dele é na falange média. Então aqui, ó, o escutum médio. Aqui é o que parece ser o abaxial, na verdade é o abaxial. O tendão flexor digital superficial foi rompido, ele estaria aqui. E aqui o axial. O reto também foi removido, ele estaria aqui, ó. O reto foi removido, ele estaria obviamente reto, né? Eu não estou conseguindo desenhar reto. Vamos olhar essa figura aqui, ó. Agora essa figura a gente consegue ver bem claramente e consegue identificar várias partes. Vamos ver aqui, ó. Do processo extensor, a gente tem, eu não lembro mais quais eram as cores, gente. Então vou fazer qualquer cor. Aí vocês olhem no papel de vocês e façam, podem tentar seguir a mesma cor. Processo extensor da falange distal e da falange média. É onde tem o tendão extensor digital longo, ou o tendão extensor digital comum, ó. Ele vai embora. E aqui se insere também, ó. Tendão flexor digital profundo. Tendão flexor digital profundo. Está aqui, ó. Flexor digital profundo. Eita, peraí. Está horrível aqui. Tendão flexor. Nossa, não consigo falar uma reta aqui. Tendão flexor digital profundo. Bom, vocês entenderam, né? Esse ligamento aqui, ó, que está bem nessa margem, indo em direção ao sesamoide proximal, ó, é quem? É o reto. Será que se eu pegar a régua eu consigo fazer ele reto? Olha só. Viu, né? Bem mais fácil. Eita, luzeira. Isso tudo bem, estou aprendendo devagar e sempre. Vamos fazer o amarelo aqui também, que é o tendão flexor, tendão extensor digital. Tendão flexor digital superficial. Tendão flexor digital superficial. Vamos fazer ele mais forte para apagar aquele borrão antes. Tendão flexor digital superficial. Beleza? Então aqui a gente não consegue ver. Ah, aqui ó, ainda dá para ver uma silhueta. Aqui ó, dá para ver uma silhueta do oblíquo que eu vou falar daqui a pouco. Ah, esqueci de tirar a régua. Aqui ainda dá para ver uma silhueta do oblíquo que passa aqui, ó. Ele vai em direção à falange. Ele vai em Eita, ele vai em direção ao sesamoide distal também. O sesamoide proximal, desculpa. Ele vem daqui até aqui. Tanto o reto quanto o oblíquo, eles vão para o sesamoide, o proximal. Então, acho que é isso que eu queria falar para vocês. A gente viu quais são as faces, pegando o sol aqui, a gente viu quais são as faces do palmares, a gente viu as faces dorsais, o que tem na face dorsal do sesamoide. Eita, eu já tô... Cara, eu acho que eu tô umas 6 horas gravando aula aqui. A gente viu o que tem na face dorsal da falange média, face lateral da falange média e face palmar da falange média. E fez alguma revisão da falange distal e já abordou um pouquinho da falange proximal. Lembrando que aqui, ó, o que eu falei para vocês do escutum, aqui a gente consegue ver muito bem, ó. Aqui seria o escutum distal e aqui, ó, o escutum médio. Se aqui é o escutum médio, deixa eu aumentar minha imagem. Vocês verem.
maior. Se aqui, ó, face palmar, e aqui o escutum médio. Escutum médio. Aqui a gente teria o ligamento reto dos sesamoides proximais. Um pouquinho mais para a lateral, ligamento axial da articulação interfalângica proximal. Ramo do tendão flexor digital superficial e ligamento abaxial da articulação interfalângica proximal. Vocês querem que eu coloque letras aqui? Eu posso colocar. Vamos colocar aqui, ó. Em verde. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tendão extensor digital longo, ligamento oblíquo dos sesamoides proximais, ligamento reto dos sesamoides proximais, tendão flexor digital superficial. Desculpa, tendão flexor digital profundo. Ai, não. Minha cara tá tampando, né? Deixa eu tirar aqui. Bom, dá pra ver 2, 3 e 4. 1. Escutum proximal. 2. Escutum médio. 3. Escutum distal. Vamos lá. 1. Ligamento abaxial da articulação interfalângica proximal. 2. Ramo do tendão flexor digital superficial. Esse em azul aqui, ó. 3. Ligamento axial da articulação interfalângica proximal. 4. Ligamento reto dos sesamoides proximais. Aqui a gente pode colocar também 5. Escutum proximal. 6. Escutum médio. 7. Escutum distal. O que é esse ligamentozinho aqui, ó? Colocar 8. Ligamento colateral do osso sesamoide distal. 1. Tendão extensor digital longo. Aqui também, ó. Tendão extensor digital longo. Aqui, processo extensor. Aqui também 2, ó, processo extensor. Só que eu vou colocar 2A, porque é processo extensor da terceira falange. E aqui 2B, porque é processo extensor da segunda falange. Aqui é o escutum, só que a gente está vendo só uma partezinha dele, exatamente onde está inserido o 3, que é o ligamento reto dos sesamoides proximais. E aqui em verde, 4, tendão flexor digital profundo. Flexor, fica na face flexora, ele flexiona para cá, ó. E ele estende para cá. É só pensar no dedo, ó. O dígito dele está igual ao meu. Assim flexiona, assim estende. Flexão e extensão. Aqui, ó. 1. Ligamento colateral da articulação interfalângica proximal. 2. Ligamento colateral da articulação interfalângica distal. 3. Ligamento colateral do osso sesamoide distal. Esse em azul eu nem vou marcar porque tá uma vergonha, né? É o tendão extensor digital longo ou tendão extensor digital comum. Ambos inseridos no processo extensor da segunda e da terceira falange. Aqui, ó, tendão flexor digital superficial e os ramos do tendão flexor digital superficial. E em azul, tendão flexor digital profundo. Aqui em amarelo, marcando o escutum médio. Em vermelho, o local de inserção do tendão flexor digital, dos ramos, né, do tendão flexor digital superficial. Aqui, de novo, ó, eu não vou falar agora não, vocês têm que saber. 1, 2, o azul, 3, o amarelo, 4. Aí o verde aqui é a mesma coisa do 1,
O vermelho está em 2 e o azul 3. Ok? Somando então 7 escrituras do escutum médio. É isso, né, gente? Eu acho que vamos finalizar por aqui. Deixa eu ver qual foto é bonita para a gente finalizar, hein? Pode ser. Vamos colocar essa daqui porque foi a foto que eu descobri que dá para fazer uma reta mais decente. Beleza, gente? Então terminou aqui a falange média. Vamos agora para a falange proximal, ou P1.